Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalusCast. Hoje eu estou com a Natália Zonta, nutricionista, que vai falar um pouquinho para nós sobre emagrecimento e algumas patologias, ou seja, como que a gente precisa cuidar a nossa alimentação por conta de certas patologias, tá bem? Então, Natália, muito obrigado pela tua presença e conta um pouquinho para nós dessa tua jornada acadêmica e a partir disso vamos desenrolando aí o assunto sobre emagrecimento. Oi, Henrique, obrigada pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho então. Eu sou formada há 13 anos, sou nutricionista, tenho uma pós-graduação em nutrição clínica, uma em nutrição esportiva funcional. Estou fazendo também uma outra pós-graduação na área de endocrinologia e metabologia. E mais um curso de emagrecimento em fases, que eu vou Perfeito. falar um pouquinho também aqui sobre Emagrecimento em fases. isso. Ah, Aham. perfeito. Então já vamos entrar nesse assunto que é quais são os fatores que influenciam, né, nesse processo de emagrecimento Emagrecimento. que tu tem mais visto até na tua prática clínica e que tu Uhum. precisa conscientizar as pessoas para que elas consigam ter o resultado. É. Então, na verdade, o emagrecimento é um caminho, né? E muitas vezes a gente vê pessoas falando que, ai, é simplesmente restringir calorias, que é, né, uma conta matemática, mas a gente sabe que hoje já não é mais isso, tá? A gente já tem vários estudos falando da relação de fatores ambientais no aumento de peso. Hoje a gente está muito exposto à poluição, plástico, é uma infinidade de fatores que antigamente a gente não tinha nem noção que isso poderia estar influenciando no ganho de peso. Então tem muita coisa por trás disso. E assim, quando a gente fala em emagrecimento, a gente tem que pensar também na questão da manutenção, em manter aquele peso perdido. Então tem toda tudo isso por trás, né? Toda essa estrutura aí de trabalho que precisa ser feita. Perfeito. Quando tu fala em fatores ambientais, assim, para o pessoal entender, quais são esses fatores ambientais e como que eles podem ajudar ou atrapalhar, né, a pessoa no processo de emagrecimento? Eu gosto de citar que isso veio agora à tona, no novo manual de obesidade, que fala muito sobre a poluição, os xenobióticos. O que que são xenobióticos? São fatores ambientais, os plásticos, tá? Então a gente usa muito plástico no nosso dia a dia. Eh, então, às vezes, coisas básicas que a gente orienta, porque a gente também não pode se colocar dentro de uma bolha, né? Então Uhum. vamos escolher como vamos nos intoxicar. Eh, então procurar não esquentar plástico, não tomar cafezinho no copo de plástico, né, procurar usar mais os utensílios de vidro para ter essa prevenção, essa precaução. Se você puder adotar uma garrafa ou de vidro ou de aço inox, é mais saudável esse contato, né. Outra questão que também está bem em alta é a questão dos agrotóxicos, tá. Mas hoje a gente pensa em agrotóxicos, a gente vai lá, pensa né, nos frutas, nas verduras, enfim. Mas a gente sabe que os produtos industrializados, os alimentos industrializados são muito mais contaminados do que as verduras, legumes, os alimentos naturais por si próprio. Claro que se a pessoa tiver a oportunidade de estar usando os orgânicos, né, frutas, verduras, enfim, comprado um produtor rural, é melhor. Uhum. Mas, hoje a nossa preocupação maior é com os alimentos ultraprocessados, né, que são um dos maiores causadores também aí da obesidade hoje. Perfeito. Quando tu traz ali a questão dos alimentos, quando a pessoa vai no mercado, que ela precisa aprender a ler o rótulo, né, para ver o que que tem Uhum. ali. Tem algumas substâncias que, ela consegue olhar ali pelo rótulo para já descartar essa alimentação? Uhum. Então, hoje, na verdade, a nova legislação da rotulagem, ela já obriga que os produtos com uma determinada quantidade de açúcar ou gordura já venha na frente da embalagem. Talvez vocês tenham percebido isso, que Uhum. assim, eu acredito que foi um grande avanço para a nossa saúde, né, e na minha área, Pra alertar o para pessoal. alertar o pessoal. Então, quando você for no supermercado, sempre, né, a gente tem que dar preferência a tudo que for mais natural. Ah, você quer comprar alguma coisa industrializada. A gente vai muito na tabela nutricional, né. Exato. Então hoje é mais importante tu ir lá na lista de ingredientes. Então: "Ah, vou comprar um pão integral". Como é que eu sei que esse pão integral é um pouco mais saudável? Quanto menos ingredientes tiver na lista, né, menos nomes estranhos, corante, isso, aquilo, e assim, que o primeiro ingrediente seja a farinha de trigo integral,
porque aí mais da metade do produto vai ser feita de um trigo integral, que é um trigo que tem um pouco mais de qualidade. Então, ir mais na lista de ingredientes do que na tabela nutricional. Às vezes quando olha ali os ingredientes, tu olha ali sucinato de maleato de não sei do que do gato, e aí eu penso assim, cara, é uma poesia, tu tem que decorar pra... Tem alguma coisa que tem que fugir desses Esses nomes estranhos a gente deveria fugir. todos, né? Uhum. Todos a gente deveria fugir, nada do que a gente não reconhece como alimento, né? Então, tudo isso que for muito estranho, Uhum, tem que ter já uma descarta. determinada. Aham. Perfeito. Antes tu tinha falado ali sobre esse processo de emagrecimento em fases, Uhum. né? O que que seria essa, não sei se é uma abordagem, o que que é, o que que seria isso? Esse é um curso que eu tô finalizando, que é o Emagrecimento em Fases, né, de uma professora aí que eu já conhecia, que é muito especialista na área de emagrecimento, e é onde a gente aprende a tratar o paciente em fases do emagrecimento. Então, cada fase, né, nós temos 4 fases, que seria choque, a última é a manutenção, enfim, cada fase você age de uma maneira diferente com o paciente. Então, assim, no primeiro momento, você tem uma determinada conduta, no segundo momento, você usa determinados suplementos para que esse paciente possa perder esse peso e possa manter o peso perdido, Uhum, né? Porque, na verdade, a nossa tendência é a gente se manter no nosso maior peso, tá? Que é o nosso set point, aí, o nosso maior peso. E o nosso corpo, na verdade, ele não foi feito para perder peso, né? Ele foi feito para acumular, só sim. para manter o peso, né? Então é mais ou menos isso, assim. E essas fases, elas têm, assim, tem um número já pré-determinado ou essas fases vai muito de acordo com a evolução do paciente? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade maior, né, Uhum, para emagrecer, ela vai ter mais fases de uhum, intervenção e uma pessoa que já atingiu o resultado dela de uma forma rápida, ela uhum. vai fazer uma, duas fases e aí já finaliza, né, o tratamento e faz a manutenção. Não, basicamente são as 3 fases, e a última que é a fase de manutenção. O que diferencia é o tempo que cada paciente fica em cada fase. Ah, Por entendi. exemplo, então quando a gente sabe que ele muda da primeira para a segunda, quando ele já não começa mais a perder tanto peso. A primeira é o choque. É, o choque. Uhum, que é o Então fato de tu ter que mudar tudo, é o choque. exatamente, É. exatamente. Então ele vai indo para as outras, né, conforme ele vai perdendo peso, ou, né, a gente sabe que ele muda ali pela questão de não perder mais peso, que é aí aonde normalmente muita gente desiste do tratamento, né, Uhum. a gente já não quer mais, já acha que não vai mais dar certo, e aí a gente vem com outras condutas, né, interfere ali de outras maneiras para poder continuar no processo. Perfeito. Traz um pouquinho da tua experiência, até a gente entrando um pouco na questão da patologia e desenvolvendo isso, um pouco da tua experiência com a condição do intestino, é isso? Que Isso. tu tens, né? Uhum. Traz pra galera essa história, como que tu descobriu, como que tu foi fazendo Uhum. esse manejo. Então vamos contar um pouquinho. Eu descobri em 2021 que eu tenho retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. Então, nós temos dentro das doenças inflamatórias intestinais a retocolite ulcerativa, basicamente, e a doença de Crohn. Elas são basicamente doenças que têm uma origem genética, né, e imunológica. Então, por exemplo, assim, quem tem retocolite ou doença de Crohn nunca vai ter cura, mas a doença ela pode ficar ali quietinha por muito tempo. Então, e hoje é importante a gente falar disso, porque elas são muito ligadas à alimentação, né. Então, por exemplo, assim, quando eu descobri a doença, claro, eu precisei usar medicamento, eu uso medicamento até hoje, mas a minha alimentação influencia muito, Uhum, né, nos sintomas, enfim. Então hoje eu vou te dizer assim: "Ah, eu tô bem, a minha doença está em fase de remissão". Mas, porventura, se acontecer alguma coisa, algum fator de estresse importante na minha vida, pode ser que ela volte a se manifestar. Se eu, tiver uma alimentação ruim, por exemplo, assim, muito consumo de álcool, aumentar muito o consumo de álcool, alimentos que fazem muito mal para quem tem, doença inflamatória intestinal são os embutidos, tá. Então uhum. é uma coisa que a gente vê que as pessoas consomem bastante. Então tudo isso tem que manter eu tenho que manter um cuidado, né. E é interessante que eu já levo isso para minha prática clínica, porque eu tenho visto muitos pacientes com
com essas patologias também. Quais são os sintomas Uhum. dessa patologia? Como que tu começou a perceber Hum. que algo não estava legal? Então, hoje a nossa tendência, né, o que eu vejo bastante no consultório, até vou puxar isso, as pessoas se acostumam muito a com o intestino não funcionando bem, ou, por exemplo, assim, tendo muita constipação ou tendo muita diarreia e acham que isso é normal, e não Uhum. é. Então é um alerta que a gente leva aí para prestarem atenção nisso. Então eu tinha muita dor abdominal, tinha muita diarreia, e aí comecei a prestar atenção nisso e tive o diagnóstico. E aí então fui usando medicação, fui fazendo alguns ajustes na minha alimentação e hoje tô bem tranquila assim, mas, né, preciso ter alguns cuidados. Os teus hábitos, eles fazem com que a doença entre em remissão. Entra em remissão, exatamente, E em exatamente. relação à alimentação ali, tem coisas que são proibidas ou nada é proibido? Vai depender muito na fase da doença que você tá. Então, por exemplo, quando a doença está se manifestando, quando você tá com os sintomas, tem alguns alimentos que a gente precisa cuidar. Então, por exemplo, o glúten e o leite nesse período, tá? Porque eles vão aumentar a inflamação lá no intestino, os embutidos, a bebida alcoólica, às vezes até alguns alimentos, até frutas e verduras que são ricos em FODMAPs, que são alimentos que fermentam muito no intestino, então, se você tá com sintomas nesse período, é importante cuidar com esses alimentos também. Aí, se você tá com uma doença em remissão, eu sempre digo que nada é proibido, mas você não Uhum. pode exagerar também, para que a gente não entre, não se manifeste novamente, né. Nada é proibido, mas quando tu consome esses alimentos, tu vai aumentar a probabilidade dessa doença. Exatamente, dela se manifestar. Uhum. Dentro dos food maps ali, traz alguns exemplos de food maps até para o pessoal entender o Entender. que são, né, os food maps. Então, são alimentos que aumentam a fermentação lá no intestino. Então, alimentos ricos em FODMAP, por exemplo, feijão, a maçã, repolho, o glúten e o leite também, né. Então, alguns alimentos assim. Então, a gente pode ver que são alimentos que são saudáveis, que entrariam numa alimentação saudável, mas que quando a gente fala de uma patologia, a gente precisaria ter um certo cuidado com eles, né. Dentro da tua prática clínica, tu tem visto bastante também pessoal com tu já encontrou alguém com essa mesma Já, já, tem e sido bem frequente. é mesmo? Uhum, Então pode uhum. ser que ô Gabriel, tu tá fazendo cocô direitinho? Tu tá com esse troço, hein? É, eu fico pensando que, agora tu falando, o pessoal, por não saber o que é ir aos pés, evacuar da forma saudável, relativiza, né, a saúde do intestino. E aí quando Exatamente. vai pesquisar, Uhum, já tá o uhum, caos. exatamente. E daí tu percebe que na tua prática clínica tem chegado mais pessoas com essa mesma. Cada vez mais, cada vez mais, tanto com doença de Crohn quanto com retocolite, e até às vezes com alguns sinais e sintomas que não são característicos de nenhuma doença inflamatória intestinal, mas, por exemplo, assim, mulheres, né, isso é mais frequente em mulheres. "Ah, eu nunca eu não lembro alguma vez na minha vida eu indo no banheiro todos os dias", tipo Uhum, assim, uma constipação crônica, ou tipo: "Ai, tenho diarreia desde criança", então isso não é normal, né. uhum. A gente tem que, começar a perpetuar essa informação para as pessoas cuidem mais do seu intestino, né. E existe outra forma de detectar essa doença por algum exame ou é só por esses sintomas? Tem algum marcador quando tu foi investigar, né? Uhum, Tu teve que fazer algum exame pra uhum, ver, será, tem que fazer um exame de fezes pra ver se tem uhum. alguma coisa na fezes ou é algum marcador bioquímico ou fisiológico que vê que tá alterado no exame de sangue? Um exame bem frequente, assim, bem que a gente utiliza é a calprotectina fecal, que é um exame de fezes mesmo, que avalia o nível de inflamação nas fezes. Mas, por exemplo, ali ele não vai dizer que tipo de doença é, né, ela é mais abrangente. O exame mesmo, seria a colonoscopia, né, que é um exame de imagem, assim. Mas com essa calprotectina a gente já consegue ter uma noção, assim, né, de vários. Tu pode ter alteração nesse marcador, mas se tu faz o exame ali, pode ser que tu não tenha ainda doença se tu faz a Pode, colo. pode, uhum, Uhum. pode acontecer. E agora, bom.
pensando que a gente precisa melhorar ou cuidar da saúde do nosso intestino. O que que tu orienta, né, para as pessoas? O que que a gente precisa fazer para melhorar essa nossa microbiota intestinal? E traz para nós também alguns fatos e mitos. Precisa tomar prebióticos? Não. O que que tem que comer? Precisa suplementar tal coisa? Não. O que que ajuda? O que que atrapalha? Primeira orientação é, assim, as pessoas comem muito alimento industrializado. E Uhum, elas estão esquecendo o que que é fruta, o que que é verdura. Então, vamos dar mais atenção para isso, tentar descascar mais, desembalar menos. uhum. É outra coisa, a ingestão de água. A gente negligencia demais a ingestão de água. Ai, porque eu esqueço de tomar água. Meu Deus, não pode esquecer de tomar água, né? E prestar atenção, assim, no seu intestino normal, a gente ir pelo menos uma vez por dia no banheiro, uma consistência normal. Então, ficar atento a isso, né? E qualquer diferença, qualquer coisa diferente, procurar um médico mesmo. Outros fatores, né? Tentar manter um sono regular, pelo menos 8 horas, né, por noite. Cuidar da saúde mental, que é muito importante. Então, tudo isso tá envolvido. A questão dos probióticos também é muito individual, porque existe um momento que a gente vai utilizar eles, tá? Então, sempre tem que ter uma avaliação individual para saber se é naquele momento, se não é, né? Então, também não é para usar assim à Sim. vontade toda hora. Como é que faz o teste? Também é pelas fezes para ver se tem que usar probióticos ou Probiótico, não? a gente avalia sinais e sintomas, Ah, né? tá. Esse momento da doença, se tá com inflamação, se não tá, que tipo de probiótico vai usar, porque às vezes vai usar algum tipo de probiótico, vai aumentar a tua fermentação ali no intestino, vai piorar os teus sintomas. Então depende muito, porque às vezes a pessoa só precisa de mais fibra, Uhum, entende? Então, precisa de mais água. Muitos casos as pessoas só precisam tomar mais água, né? E entendi. melhorar ali a alimentação. Então, às vezes é muito básico, né, o que precisa melhorar. Dentro dos pilares ali do emagrecimento, o que que tu considera mais importante para esse pessoal que busca, né, esse emagrecimento, sabendo que ele é multifatorial, né? Mas quando tu recebe o teu paciente, qual é a tua prioridade de ataque, sabendo que tu pode fazer a melhor Uhum. reeducação, a melhor dieta, mas ele não vai colocar em prática, né? Então, a primeira coisa, assim, é eu escutar muito o que o paciente tem para te falar, assim, ouvir muito, tentar entender a rotina, tentar entender as prioridades, o que ele realmente quer. E, assim, muitos já vêm sabendo e muito motivados a melhorar essa condição, mas muitos a gente ainda precisa instigar um pouquinho para que eles despertem essa necessidade e consigam ver realmente o tamanho do problema, porque às vezes Uhum, eles não conseguem identificar o tamanho do problema. Então a gente procura escutar muito eles, né, entender isso. E assim, eu gosto de começar dizendo que eu gosto de começar arrumando a casa. Então, uhum. primeiro a gente tem que, né, vamos tentar tirar o que não é tão saudável, colocar alimentos mais saudáveis, melhorar as refeições do dia, melhorar a hidratação. Talvez isso num primeiro momento, né? Organizar as refeições, saber o que você vai comer no próximo dia, para depois a gente vir, com uma suplementação, com uma estratégia diferente de emagrecimento, enfim. E assim, quando tu descobriu ali a condição, quais foram os teus maiores desafios para te conseguir controlar, essa questão da patologia? Aonde que era o teu tendão de Aquiles, que foi o mais difícil, que tu precisava mudar esse comportamento? E estratégias que tu utilizou, né, para Uhum. conseguir mudar esse comportamento, porque era uma questão de saúde. Sim. Isso eu acho que é uma coisa muito motivadora, né? Uhum. Tu tem um motivo claro para mudar um hábito, mas tu chegou a passar por algum desafio? Sim, na verdade, quando eu já tive 2 momentos da doença em atividade, né. Então são momentos, assim, que você não pode tomar nada de bebida alcoólica, eu gosto, às vezes tem que cuidar com açúcar, glúten, leite. Então, assim, porque o que que eu gosto, eu oriento muitos pacientes pelo seguinte: você não precisa tirar nada da tua alimentação se você não tiver um problema de saúde, a gente vai ajustar, vai reduzir as quantidades, mas quando você tem uma patologia que isso não tá legal, né, então Uhum. tirar totalmente, isso é desafiador e é desafiador, foi desafiador para mim também, Tu né. viveu na pele, Eu né? vivi na pele, exatamente, né.
Então eu procuro cuidar para não precisar viver de novo, mas eu nunca sei quando a doença vai entrar em atividade. Quando entrar, quando eu não estiver bem, eu realmente não vou poder, né, comer esses determinados alimentos, porque eles pioram muito os sintomas. E as 2 vezes que ela se manifestou, quando tu faz, assim, uma análise do passado, assim, dos últimos 7 dias, 14 dias, eu não sei se existe esse período de latência, tu sabe aonde que pode ter deslizado ou até por ser uma questão autoimune, a Uhum. princípio estava tudo certo, mas são coisas que fogem do nosso controle? Eu acredito que as minhas, assim, foi quando eu descobri a doença, foram duas situações de estresse na minha vida Ah, que dois acontecimentos, assim, que acabaram desencadeando. Eu acredito que tenha sido. e quando ela se manifesta, ela tem um tempo mínimo da manifestação ou ela pode a remissão pode ser em 2 dias ou é 1 mês, 2 meses? Então, normalmente a gente precisa vir com uma intervenção medicamentosa, né? Uhum, Então, aí foi nesse momento, no primeiro momento que eu descobri, então eu já comecei a utilizar o medicamento, no segundo momento a gente já teve que aumentar a dose. Então, aí dificilmente a gente vai conseguir controlar os sintomas de uma doença inflamatória intestinal em atividade com alimentação. entendi. Claro, melhora muito, mas aí isso é uma coisa que às vezes os pacientes questionam e a gente vê, será que eu tendo uma doença inflamatória intestinal, será que eu vou ter que sempre tomar medicamento ou será que eu não consigo controlar pela dieta? Hoje, o que eu consigo te dizer pela minha experiência e pelo que eu venho estudado, que não, que você precisa Uhum. do medicamento, tá? Ah, tá. Mas não sei, daqui a pouco vai evoluir, né? Tem várias coisas aí que acontecem, mas assim, pela minha experiência, né, eu acredito que ainda não. Tem alguma suplementação que ajuda nisso ou não tem Tem, tem? tem alguns probióticos, tem um que chama Core Biome, que eu gosto muito, até indico para os pacientes. Os probióticos mesmo acabam auxiliando, assim, Justamente para melhorar essa saúde ali da da microbiota intestinal. da Uhum. microbiota. Eu fico pensando também o quanto que essa microbiota ela não interfere na saúde mental, né, da pessoa, Uhum. e a partir disso, com a saúde mental também debilitada, tu não vai conseguir colocar em ação tudo aquilo que está sendo planejado, né. Tu Exatamente. consegue perceber isso na tua prática clínica, essa bola de neve que vai Sim, se sim. formando com os teus pacientes Uhum. também? Sim, a gente sabe hoje da ligação, né, entre o intestino e o cérebro, então tá completamente relacionado essa parte, né. Então, é isso, tem essa ligação total. Essa ligação. Hoje em dia o pessoal que mais te procura é sempre com essa ênfase no emagrecimento. Então, a maioria é emagrecimento, mas também vários pacientes com doença inflamatória intestinal, com alguma questão relacionada a intestino, saúde da mulher eu também atendo bastante, Uhum. né. Então, assim, mulheres já na menopausa, eu tenho bastante esse público A também. gente pode entrar um pouquinho nessa questão da menopausa. O que modifica, assim, até para as mulheres que estão nos escutando, o que mais modifica no corpo das mulheres quando ela entra nessa questão da menopausa? E a partir dessas modificações, quais são os hábitos que ela vai ter que ter, né, Uhum. para que ela diminua um pouco esses sintomas? Uhum. Então a gente já começa a ver, assim, a mulher lá a partir dos 38, quando chega perto dos 40 anos, a maior queixa delas: "Ai, não consigo emagrecer". Porque a partir daí já começa, né, a ter algumas modificações hormonais que acabam prejudicando um pouquinho o processo de emagrecimento. A gente sabe que não tem hoje os vários estudos falam que o problema não é a mudança no metabolismo, mas essa questão de o que que acontece? A gente essas, né, vai entrando nessa fase da vida, vai perdendo mais massa magra e ganhando mais gordura. Então é isso que a gente sabe hoje que prejudica a questão do emagrecimento. Então a gente tem que avaliar essa mulher como um todo, avaliar toda a parte hormonal. Sempre gosto de trabalhar em conjunto com o endocrinologista, com a gineco, para ver o que está acontecendo e reeducar, incentivar muito a prática da atividade física, porque muitas não fazem, né. Então, o consumo de alimentos aí o mais natural possível, compostos bioativos, eh, e entender Mas essa. a alimentação da mulher, tanto antes do período da menopausa quanto depois, ela tem que ser igual. Ela não tem uma diferença, assim, tão absurda, porque ela vai perpetuar uma alimentação saudável que ela já deveria estar Exatamente, já fazendo deveria antes. estar fazendo antes, é isso aí. Então já deveria começar, né, cuidar desde cedo, antes de entrar nesse período, né, da menopausa, para depois não ter tanto, não sofrer tanto com esses sintomas, né.
E tu percebe um pouco mais de facilidade, com as mulheres que já praticam o esporte e automaticamente têm uma massa muscular mais Uhum, desenvolvida, quando comparado àquelas mulheres que sofrem um pouco ali com a sarcopenia, uhum. né, que é essa ausência da massa Massa magra. magra. Tu percebe que, até pelo fato delas treinarem, já terem esse hábito, elas terem mais facilidade daí pra conseguir fazer o emagrecimento, pra conseguir realizar esse processo de emagrecimento. Sim, não, fica muito mais fácil, né, a gente sempre fala, então se você puder guardar alguma coisa para o teu futuro, guarde massa muscular, que Hum. isso aí só vai te auxiliar no teu processo, né, e aí pra frente vai ser muito mais fácil, justamente por ocorrer essa perda aí com o avançar da idade. Então essas mulheres que fazem musculação, que já cuidam, elas têm um resultado bem diferente. Hã, quando tu falou ali sobre a questão do emagrecimento onde hoje em dia não é mais só um cálculo, né, então não Uhum, é só mais tu calcular ali uhum, calorias. Como que isso era feito, né, antigamente, até para o pessoal entender, para quem não tá muito inserido na área, o que que é esse cálculo que antigamente o uhum. pessoal fazia e dava atenção só para isso, e o que é essa transição que tá acontecendo agora onde o emagrecimento não é só contar calorias? Então, é muito diferente, às vezes, você atender um paciente assim: "Ah, eu quero perder 2, 3 quilos", entendeu? Um paciente jovem, que não tem, nenhuma patologia associada, tá tudo bem, é diferente. Agora você pega, por exemplo, uma mulher com 40 e poucos anos, 45 anos, hipotireoidismo, que tem muito também, então já é diferente. Não é que a gente não faça o cálculo, né, da dieta com as calorias adequadas para o dia, quantidade de carboidrato, proteína, enfim, mas não é só aquilo, entende? Então, para essa paciente aí que tem, né, uma idade um pouco mais avançada, com várias associações, a gente tem que pensar em vários outros fatores, né? Uhum. Então, adequar sono, adequar atividade física, dar nutrientes, dar compostos que vão auxiliar, né, nesse processo, tirar essas toxinas, né. Então, outra coisa também, a gente estava falando muito né, de plástico, enfim, mas, por exemplo, assim, a gente usa maquiagem, a gente usa esmalte, a gente usa perfume, então tudo isso acaba influenciando também, né, isso a gente chama isso de disruptores endócrinos. Uhum, Então, a gente tenta, orientar, vamos então fazer, vamos escolher com o que que a gente vai se intoxicar, né. uhum, Pra tentar não tentar reduzir esses danos mesmo. perfeito. Para o pessoal entender o que é ter uma alimentação saudável, além dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, o que mais que tem que ter, né, na sua alimentação, para Uhum. que tenha essa completude de nutrientes. Uhum. Então acho que a gente tem que ter muita fruta, muita verdura, muita proteína de boa qualidade, ovos, peixe, carne, a própria carne vermelha, né. Outra coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente come muita carne vermelha, então a Uhum, Sociedade Brasileira de Cardiologia orienta que a gente coma 2 vezes na semana, a grande maioria das pessoas come muito mais que isso. A carne vermelha fica muito tempo no nosso intestino, demora muito uhum, para digerir, então também ter, né, quem gosta consome, mas enfim, ter esse cuidado com a quantidade, caprichar na hidratação também, né, consumir o mínimo, assim, de industrializados. Mas assim, eu acho que tu tem que ter o teu momento de sair com a tua família, sair com o teu marido, com os teus amigos, comer um negócio que tu gosta uma vez na semana, quer beber um vinho, né, com moderação. Não precisa beber todo final de semana também, mas eu uhum. acho que essa parte social é muito importante para a nossa saúde mental também. E Sim, muitas vezes eu incentivo os meus pacientes para que tenham esse momento, né. "Ah, escolhe uma 2 refeições na tua semana para tu comer um negócio que tu gosta, com alguém que tu gosta, né, um momento de prazer". Isso vai te ajudar a seguir, continuar, né, vai te dar mais foco para seguir na dieta nos outros dias. sim. Em relação à carne ali, o melhor então seria consumir mais o frango e o peixe. Isso, uhum, ovos também. A gente tem as proteínas de origem vegetal, feijão, grão de bico, ervilha, que a gente, né, várias pessoas nem comem, nem não dão Uhum. bola para isso. Não tem os mesmos equivalentes, mas, são, né, também tem fontes de proteína, então são alimentos que a gente deveria incluir na nossa dieta.
Tu já teve o desafio, às vezes, de orientar as pessoas vegetarianas que não vão Sim. consumir a carne, e aí como que essas pessoas precisam fazer o manejo da sua dieta para conseguir suprir, né, essa necessidade de um alimento que elas não comem? Uhum. O grande desafio dos vegetarianos, na verdade, é porque eles comem muito carboidrato, né? Então, Uhum. assim, acabam comendo muita batata, muito arroz e não se preocupam tanto com a proteína. A nossa fonte de vitamina B12 tá na carne, na gema do ovo e muitas vezes, mas a maioria, né, na carne vermelha. Então, essas pessoas têm uma ingestão muito baixa de vitamina B12, elas vão ter que suplementar. Isso é Uhum. obrigatório. E aí eu incentivo a comer mais esses alimentos, o grão de bico, o feijão, né, a folha do Ora Pronobis, que tem bastante proteína. Mas a folha daí eles prepara como? Você pode comer crua, pica na Ah, salada, assim, é bem uhum, ela tem um sabor bem neutro, né, sim. então dá pra dar uma coisa que dá pra utilizar, é fácil de encontrar hoje. E o vegano restringe mais ainda. Mais ainda, aí ele não consome nem os derivados, né, não tem leite, não tem queijo. E aí fica mais aí a gente tem que se preocupar com cálcio também, com Uhum. vários outros Mas nutrientes. esse manejo daí ele vai fazer através da alimentação mesmo ou ele vai ter que suplementar? Precisa suplementar, principalmente a vitamina B12, né. Pegando assim, as pessoas que comem carne, os vegetarianos e os veganos, o vegano vai ser, no caso, o grupo de pessoas que vai ter mais dificuldade para emagrecer ou não necessariamente? Não necessariamente, de emagrecer não necessariamente, mas ele vai ter que ter um cuidado bem especial com a alimentação dele para conseguir todos os nutrientes que ele precisa e não debilitar a saúde, né, não ter Uhum. esses prejuízos com a saúde. E às vezes na maioria das vezes a gente não vê isso, Sim, né, não vê essa preocupação, simplesmente a pessoa decide virar vegana, vegetariana, mas tem que, né, tem que ter um capricho ali para tu conseguir todos os nutrientes que tu precisa, né, pra tu conseguir, né, que ela quer emagrecer, quer manter o peso, quer só ter uma saúde, e aí eles normalmente não dão muita atenção não. sim. Em relação à dieta do pessoal, como que o pessoal, não sei se já aconteceu na tua prática, mas o pessoal confundiu o alimento saudável, como sendo um alimento que ele pode comer desenfreadamente, né? Uhum. Ele pode comer, é saudável, então quanto mais eu como, Exa mais saudável eu vou ficar. E não sei se já aconteceu isso na tua prática. Explica pro pessoal por que que quanto mais saudável, ou seja, quanto mais tu comer um alimento saudável, não necessariamente tu vai ficar mais, vai ter mais saúde, né? Uma coisa que eu observo bastante, por exemplo, assim, ó, agora o inverno tá acabando, enfim, mas é época de fruta cítrica. Então as pessoas acham: "Ah, porque é saudável, a laranja, a bergamota eu posso comer à vontade", e aí comem, por exemplo, assim, 10, e Uhum, aí não vai perder peso, né, porque tá colocando um monte de carboidrato ali pra dentro, por mais que seja saudável. Né, então eu vejo bastante isso, assim, principalmente com as frutas, né, uhum. achar que pode comer à vontade, mas também não. Agora mais uma reflexão tua, assim, ó, quando acontece esses mitos de algumas pessoas falam que isso é ruim, outras pessoas falam que isso é bom. Por que que existe nessa esse conflito, assim, nas informações? É mais por uma vertente de acreditar, ou porque tem alguns estudos que mostram que realmente isso funciona, ou isso não funciona? Porque às vezes, tal alimento, vai inflamar, outro alimento não vai inflamar. E aí vai se criando, né, essa guerra de informação e às vezes, ou melhor, acredito que a maioria das vezes o mais prejudicado é o consumidor final, né, aquele que não estuda, que não está imerso dentro da nutrição, não estuda a nutrição e acaba recebendo sempre aquela informação lá na ponta do iceberg. E aí, claro, mais uma opinião pessoal tua mesmo do porquê que acontece, né, esses conflitos da informação. Eu, na verdade, assim, o que eu acredito, estudo e propago é que nem o alimento por si só vai te inflamar ou vai, sei lá, te desinflamar. Gente, vamos puxar ali o glúten e o leite. Vai muito mais de como o teu corpo reage à ingestão desse alimento, né, do que do alimento em si. Claro, a gente sabe que hoje, por exemplo, o trigo, ele não é igual ao trigo de antigamente, o armazenamento é diferente, o próprio leite, a vaca não come mais o mesmo pasto, mas assim, eu que tenho uma doença inflamatória intestinal, se eu consumir muito esses alimentos, se eles estiverem diariamente na minha rotina, a minha inflamação vai aumentar muito, Uhum. né.
Então, às vezes, assim, uma pessoa saudável, toma leite, um pouco de leite por dia, tudo bem, entendeu? Não vai sentir nada, mas daqui a pouco isso já não tá mais te fazendo bem. Tu toma leite todo dia, mas eu tomo leite todo dia, mas eu não vou no banheiro todo dia. Opa, será que não tem uma ligação aí? Será que a gente não precisa reduzir esse consumo, trocar por algum outro alimento? Então, vai muito mais de como o teu corpo reage. E Uhum, aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, inflamação, enfim, porque a gente come demais. Né? A gente exagera, a gente come muito, é pão todo, não precisa comer pão todo dia, uhum. né? Vamos trocar, tem tanto carboidrato bom, tem batata doce, tem, nossa, uma infinidade de coisas. Faz um pão em casa com farinhas mais saudáveis. Então, às vezes, ter mais alternativas, né? Do que ficar sempre nessa Perfeito. mesmice. E até porque a gente não consegue isolar as variáveis, né? Então, Isso. às vezes, existem algumas associações que são feitas, mas que na prática não é bem assim que acontece, né? E quando o pessoal te procura, assim, acho que o mais importante do que uma dieta é uma reeducação alimentar, né? Exatamente. Entender que ela precisa perpetuar esse comportamento, né, para conseguir manter o seu peso. Tu percebe essa dificuldade, dessa reeducação alimentar, muito associada também à condição mental das pessoas. Pessoas mais ansiosas têm mais dificuldade ou mais facilidade, Uhum. ou pessoas que têm outras condições mentais. Tu consegue fazer essa relação na tua prática clínica, onde o paciente senta na tua frente e tu já vê o perfil que ele tem e tu vê que esse caminho não vai ser bom pra ele, e aí tu Uhum. precisa ir por outro caminho. Na verdade, as pessoas têm muita pressa, né? Querem tudo pra ontem, querem resultado pra ontem. Eu quero emagrecer porque eu tenho um casamento, eu quero emagrecer porque não sei o quê. E eu ensino, não. Eu sempre procuro falar assim, o que a gente vai trabalhar aqui, tu vai levar pra tua vida, entendeu? Então, assim, nós vamos trabalhar, vamos se reeducar, vamos reduzir né, o consumo de determinados alimentos na tua rotina e vamos levar pra frente pra te ter uma vida saudável. Porque eu sempre, né, até eu postei um negócio ontem, eu acho que foi. O adulto chega numa fase da vida que ou ele melhora os hábitos dele ou tá todo perdido, né? Então a Sim. gente chega numa fase que ou a gente muda a nossa alimentação, ou a gente começa a praticar atividade física, ou a gente começa a enfrentar uma série de dificuldades, Uhum, né? Então eu procuro sempre orientar, não, vamos tentar fazer isso pra levar pra tua vida, uhum. né? Assim como tu trouxe a questão da menopausa das mulheres, tu vê algum marco na vida do homem que ele precisa virar a chave? Quando eu falo virar a chave, pensar em hábitos mais saudáveis por conta de alguma questão fisiológica, tu percebe isso na tua prática clínica? O homem diferente da mulher, eu não vejo assim uma. Normalmente, quando eles, eles por si só se descobrem. Por exemplo, começa a praticar uma atividade física, ou vai lá e faz uns exames de sangue e vê tudo que tá tudo alterado. Então, daí eles se. Mas diferente da mulher, eles não têm essa fase, né? Então é de cada um. Uhum. Normalmente, o homem vem quando ele tá mais desesperado, quando o colesterol tá lá em cima, quando, né? Mas tem vários homens também que se cuidam desde sempre, enfim. Hoje o teu público é mais feminino. Mais feminino. E já pegou as mulheres gestantes? Sim, atendo também. Tem E, pacientes. dentro da gestação, tem alguns cuidados específicos que tem que ter, até falando em alimentos proibidos ou não, ou Uhum. segue também uma linha, assim, já Uhum. normal, entre aspas, de uma alimentação saudável e é só tocar o barco? Não, a gestação já é uma condição diferente. Por exemplo, assim, o que que é proibido, tá? Álcool, zero álcool, Proibido. zero álcool. Uhum, Outra coisa que eu não tenho segurança em prescrever para gestante é a cafeína, tá? O uhum, café, enfim. Existem alguns cafés descafeinados, mas ele tem que ser descafeinado em água, então, assim, é nada. uhum, Tá? Alguns chás também não é permitido, né? A gente sabe que a canela também é um alimento que pode ter uma questão relacionada a aborto. Então, tem várias questões que a gente precisa ter um cuidado nesse período, né? Mas, assim, tem muita coisa, né? Muito alimento saudável, né? Muita comida de verdade que vai poder comer ali na gestação inteira, aqui, né? a gestante, ela mas pode comer X, pastel, pizza dentro daquela exceção ou ela é melhor não? Então, o que que acontece? Se tiver tudo bem, né? Porque às vezes a gente sabe, pega algumas gestantes que tem alteração ali, na glicose, começa a vir uma mudança, então a gente pede pra dar uma cuidadinha. Se tá tudo bem com os exames, sendo tudo bem, de vez em quando, quer comer um negocinho,
mas também é uma avaliação mais individual, né. Uhum. Mas a gente sabe que elas comem, né. O ideal é uma O coisa, né? ideal é A uma coisa. prática é outra. Exatamente. E na questão da prescrição, tu precisa alimentar um ser a mais ali. Tu tem que aumentar esse volume e aí tem que ter o manejo do quanto que tu vai aumentar, mas para não ganhar peso. Então, vamos falar de cálculo energético, tá? No Uhum. primeiro trimestre da gestação não precisa aumentar. Ah, não Calorias, precisa. é aquilo que a mulher precisa. A partir do segundo, do terceiro ali trimestre, a gente aumenta um pouquinho o aporte calórico. Mas o que que a gente precisa aumentar? Nutriente. A gente Uhum. precisa incentivar a consumir mais verdura, mais legumes, para ter mais cálcio, para ter mais, enfim, esses nutrientes que, né, muitas ali. É porque vai muito também da alimentação antes, Sim. pré-gestacional. Então, mas normalmente a gente aumenta nutrientes mesmo, faz se alimentar melhor. Aí no segundo trimestre. É, a caloria. E o terceiro daí aumenta mais ainda ou. Mas não muda muita coisa, não. Ah, Muda muita coisa, não. Assim, a gente tem que desmistificar esse comer por dois, porque ele não existe. não Não existe. existe. Porque às vezes até eu já escutei assim de algumas alunas falar: Meu Deus, eu sinto muita fome. Sim, elas têm um aumento de fome, realmente. Mas às vezes eu fico pensando que se esse aumento de fome para quem já não tem uma reeducação alimentar é uma fome porque tu já não te alimentava bem antes. Exatamente. E É. agora tu tem um ser ali que te demanda um aporte de nutrientes maior, né? Hum, Muito mais que caloria, nutrientes em si, eles precisam mais. Então ali talvez tenha essa relação. Mas é muito mais a gente fazer ela se alimentar melhor do que aumentar calorias, né? entendi. E dentro ainda das gestantes ali, alimentos proibidos que tu já falou, tem alguma conduta que elas também não podem fazer pensando em cuidar do seu bebê? Por exemplo, exercício físico a gente sabe que tem várias métricas ali que elas têm que cuidar. Dentro da alimentação, além dos alimentos proibidos, o excesso de alguns que a princípio são saudáveis também pode fazer mal? Sim, falamos de novo das frutas, por exemplo, né? Uhum. Se uma gestante comer muita fruta, ela provavelmente vai ter um pico de glicemia muito alto, então isso vai acabar prejudicando, né? Então, é mais ou menos isso, assim, vai comer muito arroz, muito feijão também, né? Vai Uhum. aumentar demais, vai fazer pico de glicemia, vai trazer prejuízos ali. Perfeito. Conta pra galera aonde que tu atende, né? Que tu é de Uhum, Concórdia, concorde. né? Então fala pro pessoal aonde que tu atende lá, onde que fica a clínica e como que funciona lá os planos, se é plano, pacotes, Isso. consulta individual. Então, meu consultório, ele fica, para ficar mais fácil das pessoas ir lá entenderem, ele fica em Uhum, cima da Ouro Móveis, do lado do Via Passarela, né, no edifício Carmelo, sala 202, chama Pio Nutrição Integrativa. Tem uhum, uma sócia, Adriana, tá comigo lá, perfeito. que é Nutri também. E eu atendo, faço planos de consultas, 3, 5 ou 7 consultas, né? Que é para incentivar e justamente é uma caminhada conforme o teu Uhum. objetivo. 3, 5 e 7. É, a Uhum. princípio isso. Aí são planos. São planos que vai muito de acordo com o objetivo de cada um, né. Perfeito. E Aham. aonde que a galera pode te encontrar daí pra marcar a consulta? Pode me procurar ali no Instagram, da Pio Nutrição Integrativa, Hum, P-E-P-2-L, Nutrição Uhum. Integrativa, ou no nataliazonta.nutri, @nataliazonta.nutri. Que é o Insta O daí. meu Insta, aham, Então tá, e o Insta fechou. da clínica. Uhum. Antes de eu finalizar, também tem uma lembrança pra Oba, ti. Uma lembrancinha da nossa obrigada. patrocinadora, Que né, legal. em nome da Mônica aí, que é a Uhum. idealizadora desse projeto. Ela sempre fala aí, ela coloca como slogan dela o teu, que o teu alimento seja o teu único remédio, né? Isso. Justamente para tentar estimular essa galera a procurar hábitos saudáveis, né? Quando se trata Exatamente. de alimentação. Deixa uma mensagem final aí pra galera, o pessoal que tá nesse processo de emagrecimento e o pessoal que, escutando, né, a gente, também quer buscar uma vida melhor através da alimentação. Então, eu acho que o recado que eu deixo, assim, é procurem bons profissionais, profissionais especializados na área para orientar melhor nesse processo, né? Porque não é um processo fácil, não é simples. Então, assim, e outra coisa que eu valorizo muito, e incentivo as pessoas a sempre terem o trabalho multiprofissional, psicólogo, um médico que te auxilie. Então, né, conte com bons profissionais aí nessa jornada.
Perfeito. Muito obrigado pela tua presença, né? Veio de longe, lá de Concórdia. Espero que também tenha gostado da experiência. E, pessoal, para quem ficou aí até o final, deixa teu like, se inscreve no canal, envia esse conteúdo para mais pessoas que também querem mudar os seus hábitos através da alimentação. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Insta, tá? Da Natália e também o Insta da clínica. Uhum, Pode ser? pode. Que daí o pessoal consegue acessar ali para marcar uma consulta com a Natália, tá bem? Então, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha isso com outras pessoas, deixa tua dúvida aqui também, que a Natália responde para vocês e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até a próxima. Durante todo o episódio, lá no canto da tela, você viu uma marca com o QR Code da Fábrica de Suplementos, nosso patrocinador. Então, se você precisa de suplementos como whey, creatina, glutamina, entre outros suplementos, você pode ler aquele QR Code, entrar em contato com a Fábrica de Suplementos e adquirir o seu suplemento.